Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Sombras estranhas provam imagens falsas? Para aqueles que nada entendem sobre a formação geométrica das sombras, só resta mesmo debochar da realidade com gargalhadas irritantes e muita arrogância, enquanto passam vergonha por acreditarem em um modelo impossível para o formato da Terra. Vamos direto ao ponto. Aqui está o chão, o céu e o horizonte. Vamos colocar o sol ali e algumas estacas, umas hastes verticais no solo. Tá? Vamos ver como se traça a sombra de cada haste. Primeiro, nós partimos do sol e traçamos uma reta vertical até o horizonte. Daquele ponto do horizonte, traçamos uma reta que passe pela base de uma haste, aquela da esquerda, por exemplo. E depois traçamos uma reta que parta do Sol e passe pelo topo da haste, assim. Viram que foi formado aí um triângulo, retângulo em um plano vertical? É ele que permite calcular a sombra, que está ali. Então o processo é muito simples. Para a segunda haste, o triângulo não aparece, então fica difícil, né? Teria que fazer de outro modo. Eu fiz e calculei a sombra usando um processo que chama de rebatimento. A gente desenha o triângulo no solo, depois calcula a sombra e alça esse triângulo novamente para a posição vertical. Então eu encontrei esta sombra aqui. Não vou mostrar porque não vem ao caso. Tá? As outras todas são simples porque vão mostrar o triângulo. Então vamos lá. Olhem lá. Viram? Ó, embaixo, em cima, sombra. Olha lá, as retas. Então aí estão os triângulos de todas as hastes. E as sombras parecem estranhas, não? Olha agora, quando se tiram as linhas de construção, fica muito mais chocante observar essas sombras. Elas parecem erradas, mas não estão erradas. O mundo real é assim, tá? Qualquer pessoa que tenha capacidade de fazer boas observações e raciocinar um pouquinho, sabe que as sombras no mundo real são exatamente assim, pelo efeito da perspectiva, e que quando a fonte de luz for o sol, todas essas sombras serão realmente paralelas, embora não pareçam. Olhem essa rua. Nós temos aqui os meios fios. Olhem, parece que eles se encontram lá naquele ponto vermelho. Mas aquele é o ponto de fuga. Todo mundo sabe que os meios fios são paralelos, certo? Então, não há um estreitamento. A rua tem a mesma largura em toda a sua extensão. Então, os meios fios não estão divergindo para cá e convergindo para lá. Mesma coisa acontece no trilho do trem. Todo mundo sabe que a largura desses dormentes aqui, ó, vai ser sempre a mesma. A distância de um trilho ao outro é sempre igual. Tá? Então, aqui ó, nós temos também aquela ilusão da convergência lá no fundo. Mas não é isso que acontece. Eu sei que vocês não pensam que um trem que se dirija para aquele ponto vermelho teria as paredes laterais espremendo os passageiros, né? Cá entre nós, não é possível, né? No entanto, quando se trata dos raios crepusculares, aqueles raios de sol da tarde, eles fazem o mesmo fenômeno, produzem o mesmo efeito ilusório de convergência e divergência. Mas aí vocês não aceitam que seja perspectiva. Vocês acham que aquilo é real. Não é. Aqueles raios também são paralelos. Do mesmo modo como esses trilhos e os meios fios da rua. Aqui está uma imagem do Eduardo sistemático. Olhem ali. Nós temos uma haste ali, ó. Olha a sombra dela. O sol está um pouco oculto, a sombra não ficou muito boa, mas dá para ver ali, ó.
Aqui uma outra haste aqui, ó, tem a sombra para cá. Parece que está divergindo, né? E lá adiante, uma hastezinha mais distante, olha lá a sombra dela para onde que está. Ora, todas essas sombras são paralelas, porque o Sol está muito longe. Então, olhem lá o ponto de fuga. Podem prolongar essas setas lá para trás, que vocês vão ver que as três vão dar naquele ponto de fuga. E subindo do ponto de fuga verticalmente, nós temos a direção do Sol, não a posição dele, mas a direção em que ele está. Tá? Então, não há mistério, não há erro aqui. Agora vamos ao caso principal, que é o grupo que foi até a Antártida fazer o experimento do Sol da meia-noite. Então vamos fazer a mesma coisa. Será que os triângulos de sombras estão corretos? Será que eles falsificaram essas sombras? Nós temos sombras para a esquerda e para a direita, né? Estranho, não é? Então, olhem lá. Peguem o Sol, tracem uma vertical até o horizonte, determinem o ponto de fuga. Aqui ele ficou na frente da câmera, é só esquecer a câmera. Esse ponto vermelho está lá além das montanhas, no horizonte, tá? Agora, olhem só o final da sombra de cada pesquisador. Vamos trabalhar com aqueles três ali de trás, porque esse aqui a sombra escapou da cena, tá? Então, olhem lá. Aquele ali, ó, da esquerda, estão vendo o final da sombra dele? Olhem lá. Número 1, aqui, o final da sombra do pesquisador número 2, e ali, à direita, o final da sombra do pesquisador número 3. O que vocês acham que vai acontecer quando nós prolongarmos essas sombras lá para trás? Olhem, vão todas para o ponto de fuga e ficam na vertical do Sol. Estão vendo? Meio caminho já foi andado. Agora, olhem o mais interessante. Se nós traçarmos do Sol retas que passem pelo topo da cabeça de cada pesquisador, vejam onde que elas vão bater. Olhem ali. Pesquisador número 1, número 2, número 3. Perceberam? Olhem bem os triângulos de construção de sombra. Estão perfeitos, não há nada errado aqui. Vocês criam um caso à toa. Aqui uma curiosidade, tá? Nós temos também, para o lado oposto ao Sol, nós temos as sombras também com essa aparência de convergência e divergência. Olhem aqui a sombra do fotógrafo que não apareceu, né? O sujeito aqui já tem a sombra inclinada para a esquerda. O cachorro ali da esquerda tem a sombra inclinada para a direita. E lá na parte superior esquerda da cena, nós temos uma casinha de cachorro, um baldrame ali. Há uma sombra ali que é de um cachorro que não apareceu na imagem, mas a sombra dele está assim. Perceberam? Então nós temos setas que apontam todas para um ponto também distante. Ok? Que é o ponto de fuga do lado oposto. Então é interessante ver isso também. Ok? Então, vamos terminar. Conclusão. Nós que conhecemos a verdadeira forma da Terra, já sabíamos que o experimento feito na Antártida, o qual provou a existência do Sol da meia-noite, teria somente desculpas esfarrapadas apresentadas pelos adoradores da pizza divina. A razão é simples, eles são negacionistas do mundo real, porque este se opõe às suas crenças ilógicas. Daí disseram que tudo foi feito em um estúdio, que o Sol não era o Sol, que as sombras estavam erradas, que usaram chroma key, que na neve não havia pegadas, etc. Apenas o comportamento absurdo de sempre que já estávamos esperando. Cá entre nós, basta pensar um pouquinho para perceber que se alguém quisesse fraudar um vídeo, não precisaria se preocupar com as sombras, já que elas aparecem naturalmente de modo correto. Então, criar caso com as sombras é um sinal claro da falta de conhecimentos básicos. É isso aí.
Por hoje é só. Até meu próximo vídeo.